Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada do Stanley Kubrick, falando sobre um filme de 1975 que ele fez, estrelado o Ryan O'Neal e a Marissa Berenson, chamado Barry Lyndon. É um romance de época, né? Uma história picaresca de um malandro, assim, que tem sonho de ascender na vida e virar um nobre, né? E ele consegue até certo ponto, mas fracassa depois. Mas antes da gente falar do filme e da trama e tal, deixa eu falar para meus dois colegas, começando pelo grande Diego Nunes, que ainda tá gravando remotamente fora do Brasil. E aí, grande Diego? E aí, pessoal, tudo bom? Empolgado pra esse episódio. Barry Lyndon. É um episódio que a gente espera que estimule as pessoas a reassistir esse filme, né? Esse filme, ele não é dos mais conhecidos do Stanley Kubrick, né? Mas é considerado um dos grandes filmes da filmografia dele. Muita gente coloca esse filme entre os 100 melhores filmes, né, da história. E tomara que a gente consiga ajudar a recuperar a audiência desse filme, né? Isso aí. Eu também espero, né? Ele é de fácil acesso, ele tá no streaming, né? Grande Igor de Campos também conosco aqui. E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bom, Filipão? Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar com vocês aqui, Cavaleiros, conversando sobre esses filmes esquecidos, né? Que estão sendo revalorizados agora, né? Então, assim, eu espero também que a gente fale alguma coisa que incentive, né? Que inspire as pessoas, né? A redescobrirem esse filme. Ou não, né? Não sei, de repente a gente enterra de vez com a pá de cal, né? A reputação desse filme, porque também, né? Vamos admitir, Cavaleiros, vamos admitir, esse filme não é um filme fácil de se falar. Pois é, eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, né, falando em dificuldade ou facilidade de falar, só pra passar super por cima a história, né? O Igor tava até brincando antes da gravação, né, que é a história de um escroto aí que se dá bem, depois se dá mal e no final fica perneta, acaba a história, né? Mas é basicamente o grande arco da vida dele é isso, né? É um troço, né, chamado de romance picaresco, né, que você... Hoje em dia é muito mais comum isso, né? Mas acho que eles estavam inventando isso no século XVIII, tava começando a ficar mais em voga. Você acompanha um anti-herói, você acompanha um malandro, você acompanha alguém que você desenvolve uma simpatia pelo fato de que você está acompanhando a história dele e tal, mas não é uma pessoa nobre, boa, pura, né? Aqueles grandes heróis, assim, tradicionais, né? Então ele é um irlandês, assim, de burguês, né? Que mora no interior e ele tem sonhos, né? Ele foi criado pela mãe para querer mais do que ele é, ele tem problemas lá, ele interfere com o relacionamento de uma menina lá que tinha um relacionamento com um militar, ele foge, ele vai servir na guerra napoleônica lá, depois, na verdade não é napoleônica, é antes, né? Napoleônica seria várias décadas depois, mas é essas guerras que tinha, né, entre Inglaterra e Prússia, não sei o que, aquelas pequenas guerras de mosquete, né? Guerra dos 7 anos. Guerra dos 7 anos. E aí ele vai para um exército, vai para o outro e tal, vira jogador de cartas. Aí ele consegue chegar até um ponto no qual ele se envolve com uma nobre, uma senhora, casada com um nobre, né? Que é a Marissa Berenson, dama de Lyndon, né? E aí o velho morre e ele consegue casar e tal, aí tem essa virada. Só que aí começa também a tragédia, né? Que é um filme meio tragicômico, né? Que por mais que tenha esse tom, assim, de época e tão bonito, esteticamente, aquela coisa, parecem pinturas e tal, mas tem um senso de humor, assim, meio negro o tempo todo, eu senti, dessa vez que eu assisti. E o lado trágico, né? Porque assim que ele chega ao acesso à riqueza que ele queria, aí começa tudo ir por água abaixo, né? Ele tem um problema lá com o filho da esposa, o próprio filho dele morre também, um acidente, ele perde a perna num duelo, que nem o Igor falou, ele tem que fugir e tal, ele acaba esquecido, né? O filme meio, inclusive diz, né? Bom, vamos deixar até aqui a história do Barry, porque ninguém nem sabe o que mais aconteceu com ele depois desse ponto, e depois tem um epílogo, né? Que diz que, bom, seja como for, todo esse pessoal já tá morto, né? Então, você tenha sido nobre, pobre, rico, ou jovem, ou bonito, né? Isso já tá tudo no passado, né? É um final meio agridoce, assim. Mas é isso, né? É esse arco, né? Do cobiçador, do arribista social, né? Algo que existe até hoje, né? E isso aqui, né, contado dessa maneira magistral pelo Stanley Kubrick, na minha opinião, pelo menos. É um filme comprido, eu vi ele em 2 dias, assim, parei no meio, tem um intermezzo, né? Você pode até parar o filme quando o próprio filme sugere. E o protagonista, né? O Ryan O'Neal, é outro que eu não conheço muito. Os filmes dos anos 70 dele, eu acho ele tá muito bom. Ele fez aquele The Driver, né? Com o Walter Hill, ele fez aquele Paper Moon, né? Com a filha dele. Então ele é um cara assim que tem esse jeito meio galã e tal. Não é um hiper perfeito ator, mas eu acho que ele tá muito bem nesse filme especialmente.
especialmente, do Barry Lyndon, né? Como um cara meio vão, meio estúpido, né? Mas que consegue se dar bem, né? Ele é bonito, isso tem a ver, e ele é meio sem personalidade um pouco. Eu acho que isso também ajuda ele. É um cara meio vazio, né? Tirando essa cobiça que ele tem. E eu acho que ele representa bastante legal, que condiz com o personagem, né? Porque, pelo que eu sabia, né? Eu até já cheguei a ver um livro muitos anos atrás, que o grande sonho, assim, pós Laranja Mecânica do Kubrick, que foi o filme que ele fez antes desse, era fazer um projeto sobre o Bonaparte, o Napoleão, né? Algo meio com a pegada desse que o Ridley Scott acabou fazendo recentemente, né? Com o Joaquin Phoenix. Só que o Kubrick pesquisou, tentou e não deu certo. Aí ele reaproveitou um pouco dos elementos e tal pra fazer uma história naquele mesmo século, pelo menos, né? E transformou isso, adaptando de um outro livro, né? Das aventuras desse Barry Lyndon. Então, não era o projeto dos sonhos do Kubrick, mas quase, né? Ele meio que conseguiu desviar e fazer esse outro filme que, como o pessoal falou aqui, né? É considerado uma das obras-primas, né? Por mais que não é um filme com esse apelo popular que teve, né? Laranja Mecânica, Doutor Fantástico, o próprio Nascido para Matar, assim, são filmes mais comerciais, assim. Esse é um filme feito com toda a capacidade dele, né? O Iluminado, outro, né? É um filme, assim, sério, né? Não é qualquer um que faria, eu achei, né? E eu tinha assistido só uma vez antes, na minha vida, dessa fase já respeitável do Kubrick, né? Pós anos 60 pra frente, né? Que basicamente todo o filme que ele fez era considerado uma obra-prima. O único que eu tinha visto uma única vez era o Barry Lyndon, que eu assisti e tal. Achei lindo e tal, mas não reassisti mais, anos atrás. E agora eu achei bem legal. Eu gostei, eu não fiquei cansado. Eu achei que tem um filme que conversa com os outros filmes do Kubrick, né? Com o próprio Laranja Mecânica, com Olhos Bem Fechados. Tem muitos... A gente tinha falado, né? Que o Kubrick fez um monte de filmes, cada um de um gênero, que não tem nada a ver um com o outro, mas ao mesmo tempo eu acho que tem sempre alguma coisa a ver com os outros, né? E eu senti dessa vez que eu assisti isso. Eu queria perguntar pra vocês, né? Não sei, talvez começando pelo Igor, né? Você me pareceu estar meio dúbio, assim, quanto ao apreço pelo Barry Lyndon. E aí, velho? O que você tem a dizer? Eita, também como você, eu assisti esse filme há muitos anos atrás, eu não lembro exatamente quando que eu vi o Barry Lyndon, mas eu fiquei surpreso porque quando eu fui reassisti-lo agora, né, por ocasião do podcast, eu não lembrava de absolutamente nada dele, quer dizer, eu lembrava de algumas cenas, né, o que no meu caso isso é particularmente raro, né, porque eu normalmente tenho uma memória muito boa para os filmes que eu assisto, mesmo que eu não goste muito do filme, ou mesmo que o filme ele não tenha me marcado, né, de nenhuma maneira específica, eu sempre lembro de alguma coisa, eu lembro de cenas, lembro, não sei, de algum detalhe da música, ou de alguma atuação, ou de algum momento. E esse filme, não sei, ele me escapou pela memória, eu não sei porquê, realmente. Eu também não lembro quando que eu assisti, como é que eu tava quando eu assisti, mas eu lembro que eu assisti vários anos atrás e, sabe, numa sentada só. Também não achei ele chato, né? Eu vi, assim, vários comentários na internet de críticos, inclusive, críticos da época, né? Falando que o filme, ele era extremamente entediante, né? E que ele entediava as plateias, que ele era muito chato. Talvez fosse o filme mais chato do Stanley Kubrick. Não sei, não achei, particularmente, um filme, assim, mais chato do que, não sei, outros filmes chatos que eu já assisti na minha vida. Ele é um filme mais lento, né? E ele exige um pouco do espectador nesse sentido, né? Você tem que entrar eu dei essa palavra, mas vou usar aqui, entrar num mindset um pouco mais meditativo, né? Pra você poder desfrutar do filme. Porque, de fato, parece que ele não tem muita história. Quer dizer, obviamente ele tem história, mas na primeira parte do filme, como o Filipão já tinha falado, ele é muito, assim, um romance picaresco. Você vê que o personagem, ele passa por uma série de desventuras e você tem muita impressão de que as coisas vão acontecendo com ele. Inclusive, eu acho que foi um crítico norte-americano, se eu não me engano, acho que foi o Roger Ebert que falou isso, que Barry Lyndon é um filme sobre um protagonista em que as coisas acontecem a ele ao invés dele fazer as coisas acontecerem. E que talvez isso fosse uma espécie de demérito do filme. Eu não sei. Mas isso fica bem claro na primeira parte do filme, sabe? Uma série de coisas, uma série de acidentes, né, vão acontecendo na vida do Barry, do Redmond Barry, e ele vai, né, usando isso, né, da melhor ou da pior forma possível, e a vida dele vai seguindo pra frente. E aí, depois, na segunda parte do filme, que talvez seja a parte menos cômica, menos leve, menos divertida, você sente um certo peso, né, na vida dos personagens, e tudo culmina numa espécie de tragédia, mas é uma tragédia, ela não termina numa explosão, ela termina num suspiro, sabe? É quase ambivalente se exatamente é um final trágico ou não, né? Mas sem dúvida nenhuma, um final melancólico, porque você vê que o Barry, ele perde tudo, né? Perde inclusive o título dele,
dele, ele volta pra Irlanda, ele perde uma perna, dá a entender que ele volta a morar com a mãe durante um tempo, mas que depois ele retoma a vida de jogatina dele, né, que tinha sido um dos vários episódios da parte picaresca do filme, que ele se torna um gambler, né, com jogos de azar, assim, um trapaceiro, né. Então, voltando ao que eu tava falando, eu não lembrava de quase nada, né, assim, parece que o filme ele não tinha me marcado. E quando eu assisti agora pro podcast, quando o filme terminou, eu tive essa estranha impressão de que eu não sabia muito bem o que pensar a respeito do filme, sabe? E parece que ele não tinha, de novo, assim, me marcado muito. Ele é obviamente muito lindo, visualmente falando, mas eu achei ele um pouco frio, né? Demais, sabe? É como se eu não tivesse me envolvido muito com a história, nem com os personagens. E no final, a sensação que eu tive era mais ou menos a sensação do próprio narrador do filme. E no final, todo mundo morreu. Seja você rico, pobre, bonito, feio, ele morreu. E a morte levou todo mundo, e hoje tá todo mundo no cemitério, e é isso aí. Mas, aí aconteceu uma coisa engraçada. Ao longo dos dias subsequentes, depois de eu ter assistido o filme, eu ficava com cenas do filme na cabeça. E eu tinha vontade de reassisti-las. Aí eu voltava pro filme. E eu assistia, por exemplo, a cena do John Quinn, né, dançando com a prima do Barry, logo no começo do filme. Ou então aquela cena de sedução dele com a marquesa ou duquesa de Linden, que é uma cena belíssima e sem diálogos. Eles estão jogando cartas, aí ela vai pra varanda ou pra um balcão, aí ele segue ela, aí tem a música tocando, se não me engano isso é Vivaldi, um concerto de violoncelo, e ele pega na mão dela, eles se beijam, e é lindo isso. E também a cena final, né? Eu fui reassistir a cena final, a cena do duelo, que é uma cena super extensa, aquele duelo com o Lord Bullington. Acho que da segunda vez que eu assisti, né, querendo revisitar a cena, eu fiquei, não sei porque eu ainda tô tentando entender isso, eu fiquei um pouco emocionado até, não sei, tem uma certa melancolia fatalística, trágica nessa cena, principalmente no momento em que o Barry Lyndon, né, ele opta por disparar no chão, se recusa a atirar no próprio enteado dele, ex-enteado dele, né, no caso. Então, assim, esse filme ele ficou me assombrando durante uns dias. E aquela impressão inicial de que era um filme muito frio, muito sem emoção, foi se dissipando. E à medida que eu ia reassistindo cenas dele, ia lembrando de certos momentos, alguns momentos muito engraçados do filme, assim, é um humor assim, meio dúbio, né? Mas eu gosto desse tipo de coisa, um humor bem sardônico, bem irônico e meio macabro certas horas, né? Eu fui sentindo um grande prazer, assim, de reassistir esses trechos do filme. E, de fato, talvez, muito possivelmente, seja o filme mais lindo do ponto de vista cinematográfico, plástico, visual, que o Stanley Kubrick já tenha feito. Eu teria que reassistir toda a filmografia dele, mas assim, eu duvido que ele tenha feito um filme visualmente tão impactante, tão bonito quanto o Barry Lyndon. E algumas das cenas dele hoje eu acho extremamente poéticas. Então, assim, minha opinião é essa, assim, é um filme que eu acho que aos poucos, né, ele tá crescendo um pouco em mim. Eu comecei como sendo um espectador meio indiferente ao que eu vi, mas aos poucos eu fui gostando cada vez mais. E eu acho que isso que tem acontecido com o filme em si, né, porque de fato ele foi recebido muito friamente pela plateia e pela crítica quando ele foi lançado, nos anos 70, né, 75. Mas hoje, 40, quase 50 anos depois que o filme foi lançado, eu tava vendo alguns críticos de cinema no YouTube, né, influencers, esse pessoal que faz. E isso que a gente tá fazendo, né, esse podcast sobre o filme, e muita gente falando assim, sabe, tipo, olha, esse filme é uma obra-prima não reconhecida, ele é provavelmente o meu filme favorito do Stanley Kubrick. Eu comecei amando o Stanley Kubrick por conta de Iluminado, ou 2001, mas hoje em dia, Barry Lyndon é o meu filme favorito, então eu fiquei, uau, vai que daqui a alguns anos, quando a gente gravar o Acervo Mais Que Fantástico, aí eu falo assim, não, de fato, Barry Lyndon é meu filme favorito do Kubrick, né, então eu acho engraçado esse fenômeno, não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês. Então, Diegão, aconteceu a mesma coisa contigo? Várias coisas que vocês falaram eu vou me reportar, com certeza. Eu tive uma experiência de assistir o filme de novo muito parecida, quase idêntica à de vocês. Eu também só tinha assistido o filme uma vez, quando eu estava numa sanha completista de assistir todos os filmes do Kubrick, e aí tinha que assistir Barry Lyndon também. E assisti faz muitos anos, nem me lembro quando, e também não me lembrava de nada, quase. Eu lembro que eu assisti o filme igualzinho vocês, e achei lindo na época, legal, mas não me marcou, não me tocou. Então é como se eu tivesse assistido de novo pela primeira vez. E eu fiquei impressionado em como realmente, né, vocês já marcaram bem esse ponto do filme, né? O apuro técnico, estético do filme, ele é muito, muito alto. Ele tá no volume máximo. Eu acho que o Kubrick, ele realmente quis fazer um filme, e o aspecto cinematográfico que eu acho que ele realmente mais
enfatizou, o objetivo dele era fazer um filme realmente bonito, estético, é pura estética o filme. Então ele foi obsessivo em várias questões, e todas questões estéticas, né? A direção de fotografia, ela é toda montada, eles encontraram lentes especiais para reproduzir os ambientes que na época do século XVIII eram iluminados à luz de velas. Ele teve também um apuro técnico de figurino espetacular, que até é meio esquisito a gente ver hoje, aquelas calças abotoadas na frente, assim, com um volume na frente, mas tinha que ser tudo, inclusive a maneira dos personagens se comportarem, da maneira de sentar, a maneira de falar, tudo foi estudado para que fosse uma reprodução exata de como era na época, né? Maquiagem também. Então ele quis evocar o século XVIII e colocar isso na tela de forma linda, bonita e assim, e verossimilhança 100% total, né? Vamos recriar isso aqui, que eu acho que é um ímpeto muito do século XX, meio pós-moderno, né? De você pegar uma época, uma estética de uma época e refazer agora, e recriar igualzinho. Então é um filme, quase um filme quadro, é um filme meio pré-rafaelita, assim, é um filme que recupera uma época do passado totalmente, 100%, porque é bonito. A única razão do filme de ser é porque é bonito, é lindo. Eu concordo muito, eu acho legal que o Felipe falou, que não é qualquer pessoa que teria feito um filme desse em 75, filmado em 73, filmado em 74, em locações externas, reais, tudo real, castelo real, quase nada construído. O Kubrick, ele foi muito fodão de ter feito esse filme, fantástico. E por outro lado, eu acho que ele é igual o Igor falou. Eu senti uma frieza além do ponto do Kubrick, além da conta. Eu achei a atuação, a mise-en-scène, talvez, assim, muito mecânica. Parece que realmente são fantoches colocados nas posições certinhas, sentado na postura corretinha. Aquele padre lá que é o tutor do filho da Lady Lyndon, aquele padre lá que é um grande amigo dela, que quer salvar ela no final e tal, que tem aquela grande cena dele com a mãe do Barry, que ela fala que ele tem que ir embora, que não tem mais sentido porque o filho do Barry morreu, então você pode ir embora agora. Esse cara, eu acho ele a encarnação perfeita, porque ele tá sempre com a coluna retíssima e com a expressão hiper pomposa e o jeito dele falar sempre pensado antes, sabe? E eu fiquei percebendo assim o ritmo dos diálogos, e realmente o ator fala e aí tem um silêncio e depois o outro fala, tem um silêncio e depois o outro fala. É um ritmo realmente lento e não é vivo, não é real. Incrivelmente como ele recriou toda aquela época perfeitamente, mas a encenação, a maneira como o drama é apresentado e realizado não é real. É bem manipulado, é bem feito num modelo kubrickiano de como as pessoas conversam e sentem emoções, que não é real, que não é vivo. Então eu acho que por isso que o Igor falou, e eu também concordo com ele, eu tive muita dificuldade de me envolver realmente nesse filme emocionalmente, de sentir a morte dos personagens, de chorar e de torcer por eles, porque o Kubrick, ele força o espectador. Ele faz isso, eu acho que é de propósito. Ele força o espectador a assistir o filme de uma posição distante, destacada. Ele faz questão que a gente veja o filme assim. E aí eu acho que é legal a gente discutir por que o cara quer isso. Pra que isso? Qual é o efeito que ele quer causar nisso? Isso é um perfeito assunto pra temporada toda, né? Que eu ia até dizer que... Eu acho que tem uma entrevista dada muitos anos depois, assim, pelo Malcolm McDowell, né? Do Laranja Mecânica, que falava que um pouco disso, né? Que o Kubrick não era um cara humano, né? Que não tinha esse elemento humano. Eu acho que isso é o grande elo que a gente vai ver ao longo da temporada, acredito, né? Do diretor como sendo um arquiteto, né? Como um puppeteer, né? Um homem, realmente um titiriteiro, né? Ele controla o... Titereiro. Ele não tá captando momentos dos atores e tal, ele armando as coisas e as pessoas estão representando o que ele quer. Tanto é que ele é famoso, né, por fazer atores fazerem a mesma cena, assim como, por exemplo, o Clint Eastwood, como diretor, ele faz 2 takes e com isso já tem. O Kubrick é o outro lado, né, ele fazia os atores fazerem a cena 100 vezes, 120 vezes, porque ele queria algo muito específico da visão dele, né, e depois na hora da edição você ia ver o que ele queria, que não é exatamente o que o ator
tá dando, a expressão do ator e tal. Ele quer uma coisa que ele quer e pronto, né? Ele realmente é meio que um déspota nesse sentido, né? De que ele tem uma visão lá dele. Os atores são uns bonecos pra ele, né? E eu acho que bem claro nesse filme, né? Do Barry Lyndon, né? Mas eu acho que em todas as peças dele, toda a obra dele tem um elemento disso, né? Os atores são meio que peças, né? São elementos que ele controla, né? Inclusive, eu acho que isso transparece um pouquinho na própria estrutura da trama do filme, né? Porque, como eu tinha falado pra você antes, né? Eu tinha visto que o Roger Ebert tinha falado que o filme, né? É um filme em que coisas acontecem ao protagonista, ao invés dele ser o motor dos acontecimentos. Ou seja, coloca o Barry como um protagonista muito passivo, o que normalmente já gera um certo distanciamento por parte da plateia, né? Porque você não tá vendo uma história que tá sendo gerada pelas ações de uma pessoa. Você tá vendo simplesmente uma série de acontecimentos que, a despeito da vontade do protagonista, estão acontecendo com ele. E, inclusive, eu tava, muito tempo atrás, né, eu vi desses comentaristas de roteiro no YouTube, né, falando que isso é um problema do roteiro, né? Se você assiste um filme em que parece que o protagonista ele não tá fazendo nada ativamente, isso gera filmes ruins. Aí ele vai dar vários exemplos e tudo mais. E esse filme tem um pouco isso, né? É engraçado, né? Mas assim, eu jamais apontaria Barry Lyndon assim, tá vendo? Isso é um filme ruim. Porque as coisas acontecem ao Barry ao invés dele fazer acontecer. Eu acho que talvez seja um dos temas do filme, sabe? Que justamente é o destino. Parece que o Barry ele é levado a viver todas essas coisas porque realmente, né, assim como Stanley Kubrick, né, faz com os atores dele, parece que tem alguma força que está usando ele como uma espécie de boneco, né, como uma espécie de títere, e está conduzindo ele a um determinado fim, a uma determinada situação. Tanto é que o narrador, eu acho que ele funciona um pouco como isso. Eu sei que isso foi uma das mudanças no roteiro do filme, porque no romance original, né, do Thackeray, Barry Lyndon, ele mesmo narra em primeira pessoa todos os acontecimentos. E o Kubrick foi uma decisão dele, né, de que a história fosse narrada em terceira pessoa. E por um narrador onisciente, inclusive já dando um certo distanciamento ainda maior, né, para as coisas que a gente está vendo que estão acontecendo com ele na tela. Então, nesse sentido, o filme ele serve quase como uma espécie de documentário, um documentário impossível, né, feito sobre a vida de vários personagens, usando o carro-chefe de um personagem só, no século XVIII, naquelas condições históricas, políticas e econômicas, e traçando uma espécie de panorama de como é que era a vida de várias pessoas, né, do camponês ao aristocrata, nesses anos que precedem as guerras napoleônicas, a Revolução Francesa e tudo mais. Uhum. Eu ia até falar isso, né? Esse elemento que você puxou do destino, né? Que essa coisa, se você vê um filme no qual o protagonista não controla a história, é um mau roteiro. Eu não acho isso, né? Inclusive falou recente do Uma Batalha Após a Outra, né? Que é o personagem que me lembrou um pouco isso, né? O Bob, naquele filme, é uma pessoa também que tá levando paulada do destino e ele meio que é levado, né? O Barry Lyndon tem um pouco disso também. E essa figura do narrador, que eu gostei bastante, né? Que geralmente dizem, né, que quando um filme depende de narração é que a história tá mal contada e tal. Acho que não é o caso. E é uma ferramenta que, por exemplo, nesse filme é muito bem utilizada, realmente como uma voz de Deus, quase, né? É a voz do destino, uma voz do diretor, sei lá, do Kubrick, né? Que tá observando, né? E ele dá um tom meio irônico pra história. Eu acho que ajuda bastante você perceber como a vida tá levando o Barry, né? Eu acho que isso não é um defeito da história, né? É porque eu discordo um pouquinho dessa visão, uma visão um pouco diferente com relação à agência dele. Porque a história, de fato, né, de uma história de um malandro, de um rascal, né, de um espertão, um espertalhão, um oportunista. Mas ele é mais do que isso, né? Ele não é um cara vilão cruel pra caramba. A gente entende, por exemplo, ele é muito cruel com o enteado dele, né, com o filho da esposa, né, da Lady Lyndon. Mas isso vem muito também do início do filme, né? O início do filme meio que mostra, assim, porque o filme é meio marcado pelo início e fim com 2 duelos, né? O primeiro duelo é o pai dele que morre. Então ele perde o pai. A primeira cena do filme, ele perdeu o pai num duelo. Então acho que essa ausência do pai, essa morte, assim, meio na frente dele, né, num duelo, assim, sabe, caceta. E depois ele ter sido abandonado pela mulher que ele amava como um jovem adolescente de maneira idealista e pura e 100%, né, que era a prima dele, e ele vê que ele não pode tê-la por questões absolutamente ligadas à vida adulta daquela época, de que o casamento é um contrato, as famílias precisam de dinheiro, precisam de se juntar e tem interesses, então é uma comunhão de interesses bem materiais, quando
quando duas pessoas se casam. Naquela época, o casamento 99% era assim. São duas desilusões que ele sofre, poderosíssimas, né, que marcam a vida dele, né? A morte do pai e a decepção amorosa, a primeira decepção amorosa. Então a gente meio que vê, assim, né, como que ele vai se desenvolvendo, como que ele vai desenvolvendo essa malandrice, esse oportunismo dele, da onde vem isso. Então é claro que é mais fácil se identificar com um personagem assim. E eu acho que esse tipo de personagem, né, na vida real também, na nossa vida que eu vejo, assim, a qualidade do oportunista é que ele é um cara que muitas vezes comete más ações, que até acaba machucando as pessoas em proveito próprio, mas são pessoas que vai lá e fazem, elas agem. Então ele é um lutador, ele não sabe fazer nada, mas ele é um guerreiro. Todos os duelos dele, né, nas cartas, o duelo de armas, e tem uma porrada no filme, tem uma luta de boxe, sem luvas, ele ganha tudo, ele ganha todas. Até o duelo metafórico dele olhando para Lady Lyndon, né, que o Igor falou da cena de sedução sem diálogo, né, que é linda a cena, é quase como um duelo também, né, ele ganha o duelo olhando para ela fixamente e conquista ela só assim, com a presença e com o olhar dele, né, a insistência dele. Então ele é um duelista, sabe? Eu não acho ele tão assim passivo, igual o Roger Ebert falou no filme, que as coisas só acontecem com ele. Ele aproveita as oportunidades. Ele tá lá, quando ele ainda é do exército inglês, ele vê que um cara assim acima do posto dele morre, pega o uniforme desse cara e vai lá pra Alemanha. E depois ele vê que então, vou me juntar aos alemães. Ele namora aquela mulher lá alemã, camponesa, maravilha, beleza, e depois se junta. Então ele vai aproveitando as oportunidades. Depois tem o nobre irlandês, que é a primeira, que é uma das father figures dele, né? Uma das figuras paternais dele. Como é que é o nome dele? Chevalier de... É um nome engraçado, Balibari, uma coisa assim. É isso. Né? Que descobrem que ele é irlandês, e aí eles se juntam pra começar a dar golpe na galera. Então ele conquista, e você gosta de acompanhar um personagem assim, né, que vai conquistando, e é tão boa a fala de narração do narrador. Eu adorei o narrador nesse filme, fica realmente bem literário, né, o filme, mais ainda, né. O narrador, ele fala uma coisa que me marcou muito, não sei se vocês concordam comigo, que o Barry Lyndon, né, o Redmond Barry, ele é muito bom, e ele conseguiu conquistar tudo, mas como todas as pessoas com a personalidade dele, com esses trejeitos dele, com esses traços de personalidade, ele é muito ruim de manter a riqueza. Ele conseguiu a riqueza, fez de tudo pra conseguir, mas manter isso... Nossa, ele é muito ruim, ele é péssimo, né? Aí vem a ironia, né? A sátira. Isso me marcou, não sei se marcou pra vocês. Mas essa é a minha visão, eu acho que ele não é tão passivo assim. Total. Eu não diria que ele é uma não entidade, assim, um Zelig da vida, alguém que é transparente, né? Só que ele, né, como você acompanha a vida dele ao longo de muitos anos também, né? Tem essa coisa meio rápida, né, de que as coisas vão acontecendo. Ele tá no exército da Inglaterra, depois tá no exército da Prússia e tal, mas é tudo, eu acho que realmente a palavra-chave é isso, né, oportunista, né, ele vê oportunidades. Quando ele tá no exército da Inglaterra, na verdade, ele vê que o superior dele tá lá num lago, conversando lá, que ele vai levar uma carta, né, uma relação meio dúbia, assim, você vê que parece que tem um relacionamento lá entre os dois. Ele vê que esse cara tá levando uma carta especial para alguém que tá lá na Prússia, né, que é associada à Inglaterra. Aí quando ele chega lá, o castigo dele é ele ir para o exército da Prússia, e aí ele consegue fugir, etc, né? Ele tá sempre vendo a brecha, né? O jeitinho. Ele tem jeitinho irlandês, eu diria, né? Não é brasileiro, não. Eu concordo com tudo isso aí que vocês estão falando, inclusive essa crítica do Ebert, eu acho descabida. Assim, não descabida, mas eu acho uma crítica meio feita de má vontade, né? Justamente por alguém que talvez tenha ficado entediado com o filme, que tenha achado que o filme é muito chato e não tenha se envolvido emocionalmente com o filme. Eu discordo dela. Justamente porque eu acho que assim, a beleza do personagem, do Barry Lyndon, né, especificamente, é justamente essa complexidade dele, em que ao mesmo tempo ele tem várias qualidades redentoras, como por exemplo vocês apontaram pra isso, né? Ele é muito intrépido e ele é muito definido pela própria virilidade dele. Ele é brigão e ele é corajoso e ele aceita o duelo. E no primeiro duelo, inclusive, você vê que o John Quinn, né, ele tá lá tremendo, segurando a arma dele, e ele tá lá, sabe, corajoso, assim, sabe, impassível. Não impassível, né, como se ele tivesse indiferente, mas assim, aceitando realmente o fato dele tá duelando, né, com um militar mais velho que ele, né, e tudo mais. Na cena da luta de boxe também. Então você vê que ele tem essas qualidades redentoras, né? Ele é corajoso, ele é intrépido, ele é viril, mas ao mesmo tempo ele é meio loroteiro, ele é um tanto quanto preguiçoso, ele é muito oportunista, ele é um alpinista social, ele consegue ser um cara frio e calculista também, quando ele quer. Em um primeiro momento, ele é um péssimo marido pra Lady Lyndon, mas depois ele se redime, ele pede desculpas e eu acho que ele tenta, né, compensar isso, né, depois. Ele é um péssimo padrasto
pro enteado dele, que é o Lord Bully, mas ele é um excelente pai pro filho dele, que acaba falecendo também em circunstâncias trágicas. Então, assim, eu acho que o filme ele vai alternando, assim, mostrando o lado bom e o lado ruim, o lado canalha e depois o lado heróico de um mesmo personagem. E a vida dele é esse grande mosaico, assim, sabe, de várias situações, algumas situações fantásticas, né, que demonstram o quanto que ele é virtuoso, corajoso e generoso em certas horas, mas o quanto que ele pode ser também mesquinho e desastrado e totalmente imbecil e ingênuo certas horas também, né, e impulsivo. Então eu acho que é isso. Eu acho que uma das coisas que ficaram na minha cabeça depois foi justamente pensando a respeito do filme, pensando sobre o personagem, eu vi que o filme eu acho que a gente tem essa primeira impressão, talvez pelo tratamento, pelo mise-en-scène do filme, a gente tem essa impressão que é um filme frio, mostra um personagem meio impassível e tudo mais, mas não, eu acho que o Barry, ele é um personagem muito emotivo, né, porque aqui, lembrando, ele se apaixona pelo menos 2 vezes, né, no filme, meio ridicularmente, né, mas ele acaba se apaixonando. Ele chora também, ele chora em pelo menos 2 ocasiões, ele chora quando aquele capitão morre no combate com os franceses, que tem uma cena bonita, assim, sabe, tipo, ele chorando, depois que ele dá um beijo na boca do cara, né, sabe, tipo, oh, kiss me my Barry, because I'm leaving you, aí ele dá um beijo na boca dele, depois começa a chorar, e depois quando ele... Que foi a primeira figura paterna dele, né, antes do Chevalier, né. Primeira figura paterna dele, exatamente. Não, é um beijo filial, assim, sabe, não é um momento erótico do filme, né, é um momento de grande emoção, e depois, né, quando ele justamente se defronta a outra figura paterna que ele encontra no filme, que é o Chevalier de Balibari, né, que é o excelente Patrick Magee, que tá no Laranja Mecânica, é aquele escritor louco, né, do Laranja Mecânica, vingativo, ele tá nesse filme, né, ele faz o Chevalier, aí ele começa a chorar porque ele escuta, né, a voz de uma pessoa que é um compatriota, né, aí mistura, né, a saudade que ele tem da casa dele, e sim, claro, também, a cena da morte do filho dele, que é muito tocante também, sabe, que ele chora, ele tá contando a mesma história, né, que ele sempre contou pro filho, né, antes do filho ir dormir, a história de uma aventura dele, né, quando ele tava servindo no exército, e ele conta, e essa é a história derradeira que o filho escuta antes de falecer. Então, assim, é um personagem muito emotivo, ele é muito cheio de emoção, ele é muito levado pelas emoções dele. E talvez esteja aí justamente, né, a chave pra falência dele, né, ele acaba perdendo tudo, né, ele tenta ser calculista, mas ele não sabe, ele não é muito esperto, ele não é um personagem muito maquiavélico, mas eu acho que ele não deixa de ter razão um pouquinho em certos momentos. Eu acho que ele não tem tanta agência assim, tem muitas coisas que acontecem no filme que são coisas que acontecem com ele, e ele não tem muito o que fazer. Por exemplo, quando ele é aquela cena ótima em que ele é assaltado no meio da estrada por aquele Captain Sherry, alguma coisa assim, Barry, não sei, dá a entender que é um famoso ladrão de estradas, né, na Irlanda, que é o assalto mais polido, mais civil, mais bem educado da história dos assaltos de estrada que eu já vi, que ele pede assim, você deixa pelo menos ficar com o meu cavalo, aí o cara ainda, poxa, eu adoraria, mas infelizmente na minha profissão isso requer que eu me mova com rapidez, então eu não posso. Então, eu acho que essa dubiedade do personagem, essa ambivalência dele é o que torna o filme mais rico. Não, que eu ia falar que você pode até dizer que o filme, especialmente esse, né, tem essa visão fria do Kubrick e tal, e eu acho que em parte porque ele tá tentando realmente passar essa coisa meio como seria um filme do século XVIII, feito com aquele esquema estético do rococó e dos pré-rafaelitas e tal. Então tem aquela coisa bem posada. Eu acho que é por isso. Porque o próprio Barry não é um psicopata, um cara sem sentimento. O problema dele é que ele é impulsivo mesmo, né? Ele não aguenta ser insultado pelo enteado. Ele começa a bater no cara lá, na frente de todo mundo, e isso que é o que causa que ele vire um pária social, né? É uma coisa impulsiva que ele faz, né? Não é porque ele é um cara assim, que não fez nada e não se expressou. Muito pelo contrário, né? Completando o que vocês estão falando, né? Eu fiquei pensando também em como as ações de um malandro, né, que podem ser boas ou podem ser ruins, o comportamento dele, que pode ser ofensivo, que ele realmente é um personagem bem complexo. Às vezes você faz coisas, assim, execráveis, né, ou ofensivas, ou ruins mesmo, né, e disso podem sair coisas boas. Às vezes de vários atos ruins saem coisas boas também. Às vezes uma pessoa muito escrota é capaz também de cometer atos positivos. E isso é bem mostrado no filme, porque de tudo que ele fez para conseguir a fortuna, além de tudo isso que vocês falaram, ele ainda manteve a esposa dele meio quase encerrada dentro de casa, dilapidou a fortuna dela inteirinha para conseguir a porra do título, para ele ter terras para ele também, né, que a mãe dele botou na cabeça dele, né, meio Lady Macbeth, que ele tinha que ter título, né, de que ele não podia estar na mão da mulher dele completamente, né, que se ela morresse toda a fortuna ia pro filho dela. E aí disso tudo saiu, né, surgiu, ele conseguiu recuperar o elan de ser um bom marido, minimamente bom, e teve filho, e era louco pelo filho, dedicado ao filho. Ele era um excelente pai, né?
Então, às vezes a gente julga muito, né? A gente não, né? Mas as pessoas em geral, a gente julga muito o escroque, né? O oportunista, o filho da puta, né? Como puramente filho da puta, mas ele não é só isso. É legal personagens assim, interessantes, na ficção, na história, né? Porque, exatamente, eles têm atos, eles têm conquistas, eles fazem coisas, né? E aí é sempre bom você testemunhar, e é sempre interessante o que vai acontecer com eles, o que eles fazem, né? Eles nunca são personagens desinteressantes, chatos, medrosos ou neuróticos. Ele nunca tem dúvida, a gente tá falando da impulsividade, ele nunca tem dúvida sobre o que ele tem que fazer, né? Ele nunca pensa assim, será que eu vou machucar os outros? Será que eu vou perder o amor do outro? Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser a reação dele, da sociedade? Ele tá nem aí, ele vai lá e se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer e vou pisar em qualquer lugar e qualquer pessoa para eu conseguir fazer tudo que eu quero, não importa o que eu tenho que fazer. Tô nem aí, eu tenho que chegar lá. E é isso sempre interessante de ver, né? Sim. Uma cena que exemplifica isso, eu achei que comprova, né, que se fosse a história de um bandido, né, de um cara transparente, preto e branco, só mal, e não alguém cinzento, que nem o Barry, é aquele oficial prusso que descobriu que ele estava fingindo, que ele tinha roubado a roupa de um outro oficial inglês, e fez ele entrar no exército da Prússia. Então, num tiroteio lá, e cai uma viga, né, em cima dele. Eu pensei, caralho, eu não lembro dessa cena. Será que ele vai aproveitar agora que ele foge, né? Não, ele vai e ele salva o cara, né? Algo que é ruim pra ele mesmo, né? Ele poderia se dar bem fugindo daquela cena lá. Não só ele vive, mas o cara que obrigou ele a prestar serviço militar pro exército da Prússia ia morrer ali, né? E ele salva ele meio que impulsivamente, né? E é algo que causa que ele tenha uma coisa, né? Ele se dá bem por esse ato, mas eu acho que ele não faz, porque ele é um cara manipulador e tal. Ele é escravo do próprio impulso, né? E desse sonho de ser nobre que a gente, no final do filme, descobre que vem da mãe dele, né? Que eu achei interessante essa revelação, né? Que ao longo do filme todo ele quer, né? Tem sonho, o narrador diz, ele tem sonho de glória, sonhos de status social, de andar em outra esfera, que eles dizem, né? E no final você vê que a mãe dele que fica lá atiçando ele pra ser alguém na vida, né? Pra ter terras em nome dele, pra ter o título. Eu só ia falar que essa cena em que ele salva o capitão prussiano, né? Essa cena é justamente a cena que, pra mim, ela demarca esse momento de extrema complexidade do personagem, porque, de fato, se ele fosse um simples e puro oportunista, ele usaria dessa ocasião para poder fugir do exército prussiano, assim como ele fugiu do exército inglês. Porque o lance dele é fugir, né? Ele está em fuga, né? Sabe-se lá Deus do quê, né? Mas é um personagem que está constantemente em movimento. Isso é uma coisa muito interessante também a respeito do filme e do personagem. Mas não, assim, ele escolhe por ficar e salvar o capitão. E de fato, parece que não tem nenhum pensamento maquiavélico ou calculista por trás disso. Parece que ele agiu por impulso. Ele viu uma pessoa debaixo de uma viga, ele foi lá e tirou a viga, salvou o cara e acabou sendo agraciado, né, com uma recompensa e acabou indo trabalhar para o ministro da polícia, né, depois. E foi aí que ele descobriu o Chevalier. Enfim, né, outras coisas vão acontecendo porque, de novo, ele agiu por impulso. Então, eu acho que isso também... Se tem alguma outra coisa que caracteriza, né, esse personagem, que deixa ele, na minha opinião, assim, charmoso, é justamente, se tem alguma força que age sobre o Barry como uma espécie de titereiro, né, manipulando ele, essa força são os próprios impulsos dele, justamente por ser um personagem extremamente passional, né, e impulsivo e emotivo, muito levado pelas emoções. Ele não pensa muito antes de agir. Ele não pensa muito antes dele jogar aquela taça de vinho na cara do John Quinn, sabe, pra desafiá-lo para um duelo. Ele não pensa muito antes de entrar no exército inglês, né? Porque ele estava louco, desesperado, sem dinheiro, tinha acabado de ser roubado. Ele não pensa antes de passar dias, né, com aquela camponesa alemã, que depois a narração muito ironicamente vai dizer que os territórios dela eram constantemente invadidos e tomados, né? Eu achei isso de uma sutileza muito boa. Então, assim, se tem um deus manipulando, né, o Barry Lyndon, né, é o próprio deus do coração dele, né? Ele o tempo todo tá agindo e muitas vezes ele não tá sabendo o que ele tá fazendo. E as poucas vezes em que ele tenta agir de forma calculada, ele falha miseravelmente naquilo que ele tá fazendo. Eu acho que é por isso que na cena do duelo final é tão boa, né? Porque é um ato de suprema misericórdia, né? E de bondade dele, né? Atirar pro chão. Porque ele começou a presenciar o Lord Bullingdon, o enteado dele, o ex-enteado dele, se comportando de uma maneira, dando um show de fraqueza e de medo, de covardia ridículo. Gigante, assim. Então é exatamente o contrário dele. É um garoto, né? O Lord Bullingdon é um jovem que sempre foi correto, sempre foi certinho, sempre amou muito a mãe dele e sempre viu que realmente o Barry Lyndon era um péssimo marido, era horrível pra ela. E esse tipo de personalidade às vezes não consegue fazer nada, não consegue sair do chão, é cagão, neurótico, medroso, ridículo. Na hora de realmente defender a honra da mãe e atirar nele, sabe? E conseguir fazer o que ele queria de verdade, o garoto ficou morrendo, paralisado de medo. Que é
oposto do Barry Lyndon. Então eu acho que o Barry Lyndon, além de ser um ato assim de misericórdia, ele também teve extrema pena do menino. Ele ficou com muita pena. Talvez ele tenha projetado um pouco a paternidade no garoto, né? Finalmente, né? No final do filme. Mas ele viu, assim, que o quanto que é o contraste do comportamento do menino com relação a ele, né? Concordo com o Diego. Eu acho que nessa cena... Agora eu acho que eu tô começando a entender melhor por que essa cena da outra vez... Ela ficou na minha cabeça. Foi uma das várias cenas que ficaram na minha cabeça. Por que eu quis revisitá-la e por que eu fiquei emocionado da segunda vez que eu assisti. Novamente, assim, gosto de frisar isso. É uma cena bastante extensa, sabe? Muito lenta, né? Ela toma muito tempo do filme e eu acho que outras pessoas talvez considerariam essa cena uma cena muito chata. Mas eu acho ela muito incrível. Eu concordo com isso com o Diego. Eu acho que existe talvez uma espécie de reconhecimento tácito de que ele foi um mau pai pro Lord Bully. Lord Bully, não é? Eu acho que não é por acaso de trocadilho, né, que eles fazem no próprio filme. Se ele se torna uma espécie de vilão no final do filme, isso é muito em consequência dos próprios atos do Barry. Então essa sede de vingança que o Bullington tem em relação a ele, eu acho que o próprio personagem do Barry Lyndon, ele reconhece que se ele está fazendo isso é porque ele sofreu todos esses maus tratos por mim quando ele era mais novo. E talvez o próprio Barry se reconheça nessa figura de um garoto que não teve aquilo que ele deveria ter tido durante a infância dele e que por conta dessa falta de estrutura acabou tomando uma série de decisões erradas ou precipitadas na vida dele, como por exemplo se vingar do padrasto, né? Achar que o padrasto é, digamos, a fonte de toda a desgraça da família dele, que é o que o Bullington tá fazendo. Então tá aí, assim, um psicanálise selvagem do Barry Lyndon, né? Assim, sabe? Ele se vê nesse menino sem pai, que também, assim como ele, perdeu o pai muito cedo, em circunstâncias trágicas, né? Um pai que se foi de uma hora pra outra, no caso do Barry Lyndon, por causa de um duelo, e no caso do Bullington, por conta de um... essa cena é ótima. Por conta de um acesso de raiva, né? Porque ao se perceber corno, né? O cara teve um pickpack e pronto. Pois é, então isso é muito fino, assim, sabe, do filme, porque ele mistura a comicidade e os aspectos trágicos de uma forma quase que imperceptível. Essa cena da morte do Lord Lyndon, ela é ridícula, mas ela é engraçada ao mesmo tempo, sabe? É engraçada mais por conta da narrativa, que eu acho que, né, no final das contas, né, assim, obrigado, gente, porque vocês fizeram com que eu entendesse finalmente por que eu fiquei tão afetado por conta desse final. Realmente é um final muito bonito. Eu acho que, talvez, infelizmente, não se fazem mais filmes como Barry Lyndon hoje em dia. Eu acho que por isso que ele é, indubitavelmente, um grande clássico. Porque é um filme que ele demanda, né, da gente, ele demanda uma certa paciência, ele requer que você entre numa espécie de estado contemplativo, ele lembra uma pintura oitocentista, William Hogarth, aliás, que foi uma das inspirações diretas, né, pro diretor de fotografia desse filme, que ganhou o Oscar de melhor cinematografia, inclusive. É um filme plasticamente muito bonito, ele é muito poético também, e é um filme que você precisa maturar, assim como eu precisei, eu aí tô admitindo a minha culpa, né, você precisa maturá-lo. Não é um filme, assim, sabe, de fácil consumo. Numa época em que a gente tá acostumado a ficar o tempo todo doom scrolling, assistindo vídeos de 30 segundos, né, que já dizem desde cedo pra que eles vieram. Esse é um filme que você precisa realmente você sentar e você pensar e você lembrar e você meditar a respeito dele, e você voltar pra certas cenas e você revisitá-lo e você olhá-lo, assisti-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você aí sim reconhecer a emoção que ele tem, a beleza que ele tem, a poesia que ele tem. Eu acho que a gente precisa de mais filmes como Barry Lyndon, infelizmente. São poucos hoje em dia. A gente inclusive fala isso aqui no podcast, né? Várias vezes o filme ele peca porque ele já diz, ele literalmente diz, né, pra que ele veio. Não, eu estou aqui pra contar uma história que é assim, pra te passar uma moral que é assado. E o Barry Lyndon, ele não faz nada disso, e ele faz isso de uma maneira muito sutil e respeitosa com a inteligência da plateia. Então, arriscaria dizer que talvez daqui a alguns anos, né, quem sabe, Barry Lyndon seja o nosso filme favorito do Stanley Kubrick. Por que não? Esse é um filme que eu acho que tem que ser assistido. Eu acho que o fato que é 1800 e tal, filme de época, né? Acho que isso empurra um pouco as pessoas a desistirem de assistir e tal. É um filme comprido, mas eu acho que é um filme que tem que ser assistido. Não é o mais polêmico do Kubrick, esse vai ser o próximo episódio, inclusive. Mas eu acho que é muito bonito, é muito interessante, como a gente falou, um personagem tridimensional, é um personagem cinzento, não é maniqueísta. Você acompanha realmente. É uma história que você não vê mais, né? A nossa dica é não deixe de assistir, porque não é o filme mais famoso do Kubrick, né? Deixa eu perguntar pro grande Diego Nunes, nas Bahamas, qual é a sua dica para os ouvintes dessa semana?
amo de paixão, um dos meus filmes de época favoritos, maravilhosos, um filme chamado Ligações Perigosas. Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Keanu Reeves, novinho. Espetáculo de filme. Maravilhoso. Não vou falar mais nada. Veja esse filme. Se não viu, veja. Esse filme não tem problema de ser frio e distante e lento, não. É emoção e sátira, muito engraçado e muito triste também ao mesmo tempo. Os personagens também super complexos e tridimensionais, como o Felipe falou. Tem uma cena final das minhas favoritas do cinema, assim. É a cena final da Glenn Close. Tem um close na Glenn Close. E esse close na Glenn Close, do caralhaço que acontece, assim, a expressão dela. E John Malkovich se divertindo muito no filme, muito. John Malkovich com aquela cara dele, com aquele jeitão dele estranho, alto e esquisito, sedutoríssimo, sedutor de várias mulheres, nobre. Fantástico esse filme, Ligações Perigosas, dos anos 80, esqueci o ano, 86, 88, uma coisa assim. É um filme quase perfeito pra mim, maravilhoso, recomendo. Perfeito. 88, Stephen Frears. E aí, você, Igão, qual é a sua dica da semana para os nossos ouvintes? Antes de eu falar minha dica, eu tenho que dizer que essa dica... É difícil barrar essa dica do Diego, cara, porque Ligações Perigosas eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti e reassisti na minha vida. Eu amo esse filme de paixão, eu sei falas decoradas desse filme. É um filme belíssimo, nossa, com interpretações fantásticas, uma fotografia maravilhosa, uma trilha sonora, George Fenton, e esse elenco, meu Deus do céu, foi o primeiro filme que eu vi com Uma Thurman, maravilhoso. Eu acho que é literalmente, se não me engano, né, o primeiro filme da Uma Thurman, né, eu devia ter talvez no máximo 20 anos, né, eu não sei. Se não é o primeiro filme, com certeza é um dos primeiros filmes, porque ela tinha acabado de sair da adolescência quando ela fez esse filme. Mas enfim, né, isso não é importante. O importante é que também nesse espírito, né, de filmes épicos, mais especificamente filmes que retratam esse complexo e maravilhoso século XVIII, né, especialmente as últimas décadas do século XVIII, eu vou indicar também um dos meus filmes do coração, que é As Aventuras de Tom Jones, um filme de 1965, direção do Tony Richardson. Para quem não sabe, o Tony Richardson foi um dos grandes diretores ingleses, ele foi um dos principais nomes da novela vague britânica, né, que ele chamava de New Wave, né, a nova onda, né, do cinema britânico. Ele foi um dos Angry Young Men, que fez várias adaptações de peças teatrais, ele também foi diretor de teatro. Ele foi marido da Vanessa Redgrave, ele foi o papai da Joel Richardson, da Natasha Richardson, e ele fez esse filme que também é uma adaptação literária, né? Um romance quase... Assim como o Barry Lyndon também é uma espécie de Bill Dunk's romance picaresco, né? Que é as aventuras e desventuras do Tom Jones, que é um personagem que, diferentemente do Barry Lyndon, ele é obviamente muito carismático e muito emotivo, interpretado da forma mais charmosa pelo fantástico Albert Finney, no auge da beleza e da galanzice dele. A gente conheceu o Albert Finney talvez um pouco tarde, né, na carreira dele, fazendo o Erin Brockovich, depois daquele filme hediondo lá do James Bond, eu esqueci, eu acho que é o Quantum of Solace, que ele aparece lá, aquele é o velhinho que guarda o castelo. Aí fez o Grande Peixe também, né? Big Fish. O Grande Peixe, pois é. Então a gente conheceu o Albert Finney já velhinho, gordinho, vovozinho, simpático, né? Mas o Albert Finney foi considerado um dos grandes galãs do cinema europeu dos anos 60, um homem realmente muito bonito e muito charmoso, e ele tá, né, com todo o seu charme e beleza nesse filme, fazendo o papel de um salafrário sedutor, cafajeste, irredimível, mas que é absolutamente carismático e charmoso. E é um filme muito leve, cômico. Eu só não vou dizer que é toda a família, porque ele é bem picante e tem várias cenas de sexo. Então, assim, não assista com seus filhos, mas assista com sua esposa, com seu marido. É um bom filme pra se ver a dois. Apesar de ser dos anos 60, né? Apesar de ser dos anos 60, é um filme safadinho. Então, As Aventuras de Tom Jones, do Tony Richardson com Albert Finney, e grande elenco também. Tem vários outros atores britânicos muito bons nesse filme. Ele é tipo o Barry Lyndon, só que comédia. Realmente comédia, né? Então, tá aí a minha dica. Coincidência, eu não sabia que você ia recomendar ele, porque a gente geralmente combina antes, assim, né? Pra ninguém repetir. Por sorte, a minha dica não é esse filme, mas é um filme que tem o Albert Finney também. O primeiro filme do Ridley Scott, feito 2 anos antes do Alien e 2 anos antes depois do Barry Lyndon, foi um filme chamado Os Duelistas, com o Keith Carradine e o Harvey Keitel, que são dois
soldados militares, assim, esse sim na época já do Napoleão, né? Então, algumas décadas depois da juventude do Barry Lyndon, mas é um filme que esteticamente me lembra muito o Barry Lyndon, e eu acho que se não existisse o Barry Lyndon, o Ridley Scott não teria feito esse filme, que você sente que é um filme feito na onda, assim, do Barry Lyndon, no qual o Kit Carradine e o Harvey Keitel, eles passam o filme inteiro em duelos, né, de espada. O Keitel é tipo que obcecado com ter duelos e vencer duelos e tal, então tem muito drama, assim, dessa época. Não diria que é um thriller, assim, mas é um filme um pouco mais romance, mais drama, assim, não é um filme picaresco, assim, que nem o Barry Lyndon, mas é um filme muito, muito bonito também. Primeiro filme do Ridley Scott, né, que é um grande mestre, né, que, como eu já mencionei nesse episódio, 50 anos depois ele faria o filme que o Kubrick não conseguiu fazer, né, do Napoleão. E o Oliver Finney faz uma ponta, ele é se eu não estiver enganado, ele é meio que ele tá no satélite, ele é ao redor do personagem do Harvey Keitel. Posso estar enganado porque eu não vejo faz algum tempo. Mas é isso, né, um filme que, se você curtiu o Barry Lyndon, Duelistas é um filme bem legal, primeiro filme de um grande diretor, tem o Oliver Finney, tem o Harvey Keitel fazendo um papel de um francês, Keith Carradine, que faleceu recentemente. Complementar o que você está falando do filme, eu li outro dia desse que os Duelistas têm cenas que são consideradas as cenas de luta de esgrima, de espada, mais realistas da história do cinema. É bem sujo, eles se cortam, assim, é bem sujo, assim, eles se cortam, se machucam, assim, não é um duelo bonitinho, não, é bem o jeito que ele é filmado, assim, você sente, porque geralmente você vê esgrima, né, aquela coisa tão sensível, né, aquela espadinha fina, né, não, nesse filme, o pessoal se machuca de verdade, é bem tosco, assim. Era uma época bem perigosa, né? Quando alguém te chamava pra um duelo, você tava fudido. Mas então, esses foram nossos filmes, né? Dicas da semana. Foi nesse episódio do Barry Lyndon. E agora vamos pular um pouco pro passado, uns anos, né? O filme que o Kubrick fez antes de fazer o Barry Lyndon. Esse sim, o filme mais polêmico da carreira dele, disparado. Um filme que ninguém pode acusar ele de ser um filme muito frio, um filme muito, muito blasé. Um filme que, na verdade, na época, o pessoal falou que esperava violência, que tinha até protestos contra o filme. Vamos falar de uma adaptação do filme do Anthony Burgess chamado Laranja Mecânica, com Malcolm McDowell, Patrick McGee, inclusive, que tá nesse filme. O Chevalier, ele faz um personagem também muito importante nesse filme. Um filme distópico, um filme sobre violência juvenil, sobre falência social absoluta, ascensão do neonazismo, do neofascismo, eu diria. Um filme que fala muito sobre hoje em dia, eu acho, tratamento psicológico. É um filme bem moderno, um filme bem mais experimental do que o Barry Lyndon, mas eu vou falar no episódio que vem, né? Foi o primeiro filme que eu vi que me abriu a cabeça pro que era cinema mesmo, né? Que pra mim, na minha cabeça tem, né? Na minha cinematografia própria, pessoal, tem antes de eu assistir o Laranja Mecânica e depois de eu assistir Laranja Mecânica. Foi a partir daí que comecei a virar cinéfilo, eu acredito. Com esse filme e com Taxi Driver, outro filme também bem polêmico. Então é isso, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas pra falar sobre Laranja Mecânica. E bora dar tchau pros nossos ouvintes. Grande Igor de Campos. Cavaleiros, é sempre um prazer muito grande falar com vocês a respeito desses filmes. Muitíssimo obrigado de coração mesmo, porque a perspectiva de vocês trouxe novas luzes, né, pro meu entendimento desse filme que eu já achava belíssimo, e agora pude compreender melhor por que me tocou tanto essa cena final. Então realmente, assim, sabe, do fundo do meu coração, obrigado a vocês. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado da nossa conversa, e por favor, se você ainda não nos segue nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, comece a nos seguir. Considere também se tornar um dos nossos apoiadores no Apoia-se, né, nos ajude a dar continuidade para esse podcast aqui, nos ajude a comprar um cafezinho, né? Porque quem assiste muito filme precisa ficar muito bem acordado e estar muito atento aos detalhes. Então, a gente agradece. A gente agradece, inclusive, a todas as pessoas que têm comentado, sugerido, criticado, elogiado o podcast no Instagram, no Spotify. A gente lê todos os comentários que vocês nos enviam com muito prazer. Então é isso, gente. Mais uma vez, um grande beijo. Animadíssimo para falar de Laranja Mecânica, que também é um dos filmes mais importantes na minha inicial carreira de jovem cinéfilo. Foi um filme, assim, sabe, divisor de águas também. É um filme que eu queria muito assistir, porque antes mesmo de eu vê-lo, eu lia muito a respeito dele. Eu via fotos do Malcolm McDowell maquiado de Alexander Delarge. Eu ficava imaginando como é que seria esse filme. E quando eu assisti Laranja Mecânica, de maneira muito imprópria, né, porque é obviamente um filme que não é adequado para adolescentes, mas assim, foda-se, né? Eu cresci nos anos 80, então assim, os pais não ligavam pra esse tipo de coisa. Assim, filme infantil era, sei lá, o Caldeirão Mágico, o Labirinto, o Cristal, Dark Crystal, esses filmes assim, macabros, sombrios. Então assim, tá de boa, né? Assim, eu cresci sem muitos traumas. Histórias sem fim, exatamente, né? Com um cavalo morrendo na lama. Então assim, eu cresci sem muitos traumas. Hoje sou uma pessoa totalmente normal. Eu só bebo todos os dias. Mas assim, fora isso, não tem problema nenhum. Não, tô brincando, gente.
Enfim, piadas à parte, louco pra falar sobre Laranja Mecânica. Eu acho que é um dos grandes filmes da cinematografia do Stanley Kubrick, que é um dos grandes filmes da história do cinema, realmente. É um filme muito controverso, então a gente tem muito pano pra manga aí. Espero que vocês estejam com a gente quando a gente for falar sobre esse filme, e até isso. Gente, tenham ótimos filmes, um grande beijo e até. E o grande Diego Nunes falou, para dar tchau pros ouvintes. Falou, pessoal, amei o episódio e também muito empolgado pra Laranja Mecânica, especialmente porque estarei de volta no Brasil, ainda bem. Tô feliz, tô com saudade de vocês, saudade do meu filho, saudade da minha futura esposa. Quero voltar. Beijo pra vocês, até mais. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!